Olá pessoal, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui com vocês agora, né? Nesse flash, rapidamente, do Discutindo a História, fique por dentro, em sintonia com a Rádio TV olonomia.com.br e também com a www.canalricos.com.br, que está sempre na sintonia conosco. E também outras emissoras de rádio web, AM, FM e também AM aos domingos em 1570 kHz, Rádio ABC de Santo André, onde nós estamos com o nosso programa também Discutindo a História. Fique por dentro, todos os domingos das 18 às 20 horas. E eu vou falar com vocês rapidamente, viu pessoal? Porque os espectadores que me pediram também passaram e-mail, bem rapidamente, sobre a misericórdia divina. Com um programa meu esta semana, eu acredito que foi, acho que quinta ou sexta-feira no feriado, não é, de Maria Imaculada Conceição Aparecida, ou na quarta-feira ou na quinta noite, nós falamos sobre a misericórdia divina. E o pessoal me pediu, uns 4, 5 ouvintes mais ou menos me pediram sobre o voto dos nazireus no livro de Juízes, não é? Vocês vão ver lá a história de Sansão, é bastante interessante, não é? Então, vamos falar bem rapidamente, não é? Para que nós possamos aproveitar bem o tempo. E vocês podem também estar conosco, fazendo suas críticas, suas observações também, caso vocês queiram, logicamente, não é? Então, no livro de Números, capítulo 6, vocês vão encontrar lá os votos de nazireus. Muitas vezes na vida, meus amigos, nós fazemos votos, não é? E eu falei sobre os meus votos também, nas igrejas evangélicas, né? Que eu participei. Eu comentei bastante isso. Então faz um voto com Deus, depois não cumpre, né? Bom, na época dos juízes, os nazireus, chama-se nazireus, porque eles não podiam cortar o cabelo, e faziam esse voto com Deus, não é? De não cortar os cabelos e servirem ao Senhor Altíssimo Todo-Poderoso. O nascimento de Sansão, ele é bastante interessante, né? Está lá no livro de Juízes, para quem gosta de ler e pesquisar, não é? A mãe de Sansão, que o livro não fala, aliás, a Bíblia não fala o nome da mãe de Sansão, tá? Fala que ele era de seu pai Manoá, da tribo de Dan, A mãe dele era estéril, mas o anjo do Senhor, louvado seja, o anjo Gabriel, que é o anjo mensageiro, né? Apareceu assim, sem mais, sem menos, para a mãe de Sansão. E lhe deu a boa notícia. Tipo assim, é estéril, mas você terá um filho. Você dará luz a um filho e ele se chamará Sansão, melhor, e será nazireu. Nazireu. Por quê? Porque foi escolhido pelo Altíssimo Todo-Poderoso, louvado seja. Porque os hebreus também, meus amigos, na época dos juízes, foram dominados pelos filisteus. Os filisteus eram um povo que idólatra, que adoravam vários deuses, inclusive adoravam as forças do mar também, Deus do mar e tudo que tem direito, né? Eram idólatras. E dominaram os hebreus por 40 anos também. Olha só, hein? Os hebreus foram dominados pelos filisteus também aí no livro de Juízes, não é? E o Senhor Altíssimo Todo-Poderoso faz da estéril nascer um varão. Este varão iria salvar o povo eleito de Israel contra os filisteus. Ele se chamaria Nazireu, porque não podia cortar o cabelo, e é do Senhor. Nazireu é homem do Senhor, é homem de Deus. Deus faz o que quer com ele. Olha só que interessante, não é? Então, Sansão foi escolhido por Deus no ventre da mãe. Ela era estéril, mas o Senhor, por intermédio do anjo Gabriel, que é um anjo mensageiro, não é? Fez com que ela perdesse a sua esterilidade, ficasse grávida, logicamente,
e desse à luz ao nazireu, que seria Sansão. Porque os hebreus estavam nas mãos dos filisteus, dominado pelos filisteus durante 40 anos. E o Senhor, então, através de Sansão, vai conseguir libertar o povo hebreu dos filisteus. Olha que interessante, não é? Então, é importante isso aqui, porque nós falamos sobre a misericórdia infinita de Deus. Olha só. Não é assim não, viu? A misericórdia de Deus tem limite também. Então você não pode cair no pecado, Deus perdoa. Cai no pecado, Deus perdoa. Cai no pecado, Deus perdoa. Daqui a pouquinho Deus se enche de você e vem desgraças em cima de desgraça. E a pessoa não sabe por que está tanta desgraça, né? Porque ela está fazendo o voto e não está cumprindo, não é? Então precisa tomar cuidado quando se faz aí os votos, não é? Bom, aí o Sansão cresceu, ficou moço, grande, adulto, sem cortar o cabelo, né? E aconteceu um fato interessante. Certa ocasião, ele estava com a mãe e o pai dele indo lá para uma cidade, dentro da Palestina. E apareceu um leão. Um leão. E Sansão já era homem do Senhor, louvado seja. Sansão matou o leão com as mãos. Arrebentou o leão com as mãos, Sansão, e jogou a carcaça do leão ali do lado e foi embora. Mais tarde, alguns dias depois, Sansão passa por este lugar e viu a carcaça do leão. Esta região da Palestina é muito quente, calor de 40, 45, 50 graus, não é? E no corpo do leão ficou uma cavidade onde apareceram abelhas, fizeram ali seus favos de mel. E Sansão, passando vários dias depois por esse lugar, pegou o favo de mel e comeu. E levou também para seu pai e para sua mãe, sem falar de onde era o mel. Aí Sansão comete um pecado também, que está lá no livro de Números, não é? Imagina você, um judeu, comer coisa de carcaça de animal morto. Isso era proibido demais. Bom, mas vamos lá para frente. Mas como Sansão era escolhido do Altíssimo Todo-Poderoso, louvado seja, o Senhor pode fazer o que Ele quer com todos nós, não é verdade? É isso aí. E o mais interessante disso tudo é que os homens escolhidos sempre nasceram de mulheres estéreis ou não estéreis, mas que o Senhor Altíssimo Todo-Poderoso, louvado seja, os escolheu no ventre de suas mães, que é o caso também do profeta Jeremias e do apóstolo Paulo. Porque o profeta Jeremias, o Senhor Todo-Poderoso escolheu Jeremias no ventre da mãe. O grande profeta Jeremias foi escolhido no ventre da mãe. E ele não pôde se casar. Escolhido por Deus que é solteiro, espécie de nazireu, não é? Dedicado ao Senhor. O apóstolo Paulo também. Nas epístolas de Paulo, vocês podem encontrar lá, existe essa associação do apóstolo Paulo com o profeta Jeremias, essa igualdade, não é? O apóstolo Paulo também foi escolhido no ventre da sua mãe para fazer as pregações divinas. E muitas pessoas perguntam, Odair, mas o Senhor escolheu. Eu vou voltar no Sansão já já. Eu queria mandar um abraço para a Flávia, né? A Flávia que está conosco. Muito obrigado a você, Flávia, e outros também, espectadores estão conosco, que está subindo a tela, né? Pessoal também que está na sintonia conosco, em rádio AM, FM também, web. Bom, então, vamos voltar aqui no que eu estava falando, não é? E bastante interessante, porque eu estou falando do apóstolo Paulo, né? E o profeta Jeremias foram escolhidos no ventre da mãe para servir ao Senhor. Tanto assim que Jeremias não casou.
Jeremias ficou solteirão até a hora da morte. O apóstolo Paulo também, tá? Mas no judaísmo, no livro de Números, capítulo 6, está bem claro lá, sobre os nazireus, os escolhidos por Deus. E não pode cortar o cabelo também. Aí vem a história de Sansão, né? Tá? Olha que interessante. Os filisteus dominaram um certo período os judeus, hebreus ainda, não é? O povo de Israel, durante 40 anos. Os filisteus é um povo que viveu na região onde hoje é o Líbano, a faixa de Gaza, Jordânia, essa região do Estado de Israel hoje, tá? Os filisteus viviam ali, juntamente com os hebreus também, tá? Nessa região aí, da Palestina antiga. E os filisteus conseguiram dominar os hebreus por 40 anos. 40 anos os filisteus dominaram. E o Senhor Altíssimo Todo-Poderoso, louvado seja, glorificado seja o Altíssimo Senhor, Adonai, glorificado seja. Ele faz o que Ele quer. Ele é diferente do nosso pensamento. Para nós é coisa absurda, né? Você fala, olha Deus, né? O Senhor fez isso. O Senhor fez isso com Salomão. O Altíssimo, meus amigos, faz o que Ele quer. A espiritualidade é diferente do nosso pensar material. Nós que somos céticos, né? Cheio de leis e lero-lero. E depois não cumprimos nada, né? A gente faz promessa, mas não cumpre nada. Principalmente algumas ordens esotéricas, espiritualistas, que eu não posso citar. O pessoal faz muito voto, né? Vota perante o Altíssimo Todo-Poderoso e põe a mão em livros sagrados, né? Tanto pode ser nos rolos da Sagrada Torá, como na Bíblia, como no Sagrado Corão. Põe a mão e jura, não é? Em algumas associações esotéricas espiritualistas, né? Promete mundos e fundos. Depois vira as costas, não cumpre mais nada daquilo, né? Que jurou ali no texto sagrado. Então brinca-se com o Altíssimo Todo-Poderoso, não é? É como no matrimônio. Por isso que eu sou contra, não casa na igreja, gente, por favor. Igreja que eu falo, qualquer igreja. Pode ser mesquita muçulmana, sinagoga judaica, igreja ortodoxa grega, ortodoxa árabe, ou mesmo evangélica, sei lá quem for, tá? Não casa, porque você promete perante o Altíssimo Todo-Poderoso, louvado seja. Depois divorcia. Olha a desgraça que vem depois na família. Casa só no civil. Pronto. Casamento no civil. Que o civil, casamento civil, é no mundo material. É na frente do juiz. E sendo na frente do juiz, é coisa material. Você prometeu perante o juiz. Embora muitas vezes o juiz também manda pôr a mão na Bíblia, né? Eu acho um absurdo isso. Colocar a mão no sagrado texto, né? E depois divorcia. Depois de 3, 4 anos estão brigando que nem gato e cachorro, né? E pede divórcio. Então brinca com o Altíssimo. Brinca com o Todo-Poderoso. Louvado seja. Certo? Bom, vamos lá então. Olha quantas coisas nós falamos, hein? Se vê uma coisa, era só para falar. A turma me pediu para falar sobre os nazireus e Sansão, né? Bom, eu associei para vocês, já complementei. Jeremias também foi escolhido por Deus no ventre da mãe. O apóstolo Paulo também foi escolhido, assim por diante. E Sansão também. Porque nesta época do livro de Juízes, os hebreus, não judeus ainda, porque não era dominado pelo romano. Os romanos que colocaram o nome de Iudeia. Iudeia, a região da Palestina, né, que era dominada por eles, onde estava o templo, né? O antigo templo de Salomão, depois o templo de Herodes, em Jerusalém, né? Então, os romanos, quando dominaram, chamaram essa região de Iudeia, com I, porque no hebraico não existe a letra J, tá? No hebraico e no latim não existe a letra J, nem no árabe, nem no aramaico, tá? E muito menos no etíope também. Não existe a letra J de João José, não existe, tá? No hebraico é I, tá? Então, você usa Yahshua,
né? Jacó, você não fala Jacó no hebraico, é Jacob, com Yod, com a letra Yod, não existe o J, tá? Bom, então é bastante interessante isso, né? Então o romano também, tá? Era o J pronunciado como I, Iudeia, Iudeia, tá? Que para o português é com a letra J, né? Judeus, Judeia, tá? Bom, mas muito bom, muito bem. Então aí ainda nessa época do livro de Juízes, e lá no livro de Números também, que fala sobre os narizeus, capítulo 6, não havia ainda Império Romano. O Império Romano não estava dominando nada, não é? Então os hebreus foram dominados por vários povos da Palestina, inclusive deles os filisteus, que habitavam essa região aí, onde hoje eu já falei para vocês, aí a faixa de Gaza, né? Essa região que vai até o Líbano, o próprio Estado de Israel, né? E a região aí que pega Jordânia, Líbano, essa parte aí do Oriente Médio árabe hoje, não é? Israelense também. Hoje com o Estado de Israel, político, tá? Eu vou falar um pouquinho depois, uma pincelada rápida aí, tá? Bom, então vamos lá. Esses escolhidos pelo Altíssimo Todo-Poderoso, louvado seja, diferentemente do nosso pensar, totalmente diferente do nosso pensar, não é? O pensar espiritual é diferente do nosso. Nós criticamos como apavorados, né? A briga lá também do rei Saul, correndo de faca atrás do rei Davi, Davi querendo matar Saul, Saul querendo... Então uma confusão danada para nós, né? Mas para o Altíssimo não, estava tudo programado. Inclusive vocês vão ver isso no livro de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel. Vocês vão ver toda essa história linda, maravilhosa, não é? Que o Senhor Altíssimo Todo-Poderoso programa tudo. Bom, eu tinha falado antes uma questão, o enigma, será que vocês vão responder? Eu parei em Sansão, né? Que matou o leão, na carcaça do leão formou uma colmeia de abelhas, não é? Favos de mel, tá? Bom, mas quem é esse Senhor Altíssimo Todo-Poderoso? O Senhor do Gênesis, louvado seja, ou será que é o Senhor encarnado pelo Verbo, o Verbo encarnou pelo Evangelho de João? Ora, o Altíssimo Todo-Poderoso escolheu Jeremias no ventre da mãe. Nós estamos aí na Sagrada Torá. Não me fale em Antigo Testamento perto de mim, por favor. Sagrada Torá. Não existe Velho Testamento, nem Antigo Testamento. É a Sagrada Torá e o Novo Testamento. Então, na Sagrada Torá, Jeremias foi escolhido no ventre da mãe. Mas quem? O Altíssimo Todo-Poderoso, louvado seja. Quem é o Altíssimo Todo-Poderoso? É o Senhor de Gênesis. É o Senhor do Pentateuco. E como é que esse mesmo Senhor Altíssimo Todo-Poderoso, louvado seja, escolheu também o apóstolo Paulo no ventre da mãe para pregar o Evangelho do Senhor? Era o Senhor da Torá? O Senhor de Gênesis? Ou Jesus Cristo que encarnou? Porque o Senhor do Gênesis não escolheu Paulo no ventre da mãe. O Senhor Todo-Poderoso, louvado seja Adonai, glorificado seja o Altíssimo Todo-Poderoso, escolheu na Sagrada Torá, no ventre da mãe de Jeremias. Não é o Senhor Jesus, louvado seja. Olha o enigma para vocês aí, ó. Não vou entrar nisso agora, só estou jogando aí, ó, para vocês ficarem quebrando a cabeça, tá? A turma não estuda, a turma não sabe, a turma não conhece esoterismo. E ficam colocando minhoca na cabeça do ser humano, as religiões, pegando dinheiro da turma, dízimo, e dízimo é judaico, mistura com evangélico, confusão danada, né? Bom, mas deixa pra lá, turma. Vamos voltar no Sansão, que o pessoal me perguntou. Olha quanta coisa nós falamos, hein? Felizes são aqueles que estão aqui nos acompanhando, não é? Tem muita gente aqui nos acompanhando. Bom, então vamos lá em Sansão, não é? Nós somos no livro de Juízes.
Aí Sansão, né, voltou dias depois lá, e na carcaça do leão estava um favo de mel que as abelhas fizeram ali, a sua casa, não é? Na carcaça do leão. Isso é um crime em Israel. Jamais você pode comer alguma coisa que está na carcaça de um animal morto. Ainda mais leão, que é proibido no judaísmo. Não come carne de leão, ninguém nunca comeu. Não é? É cabrito, ovelha, e até do mar também é proibido do mar. Do mar é somente peixes. Se não me engano, parece que é só sardinha e um outro tipo de peixe, não é? Que tinha lá no Rio Jordão também, certo? Porque a pesca milagrosa foi no Rio Jordão, não foi no mar Mediterrâneo, tá? Porque eles estavam na Palestina. Dentro da Palestina tem o Rio Jordão, tá? E o Mar Morto não tem nada, o Mar Morto é morto, por isso que é morto, né? Está 200 metros abaixo do nível do mar. Não sei quem já foi na Palestina, não é o Mar Morto, né? Não existe vida, porque o índice de salinidade é muito grande. Ninguém morre afogado no Mar Morto. Você pode mergulhar, vai lá para o fundão do mar, o mar empurra você para cima, não deixa afundar. É muita grande quantidade de sal. Não tem vida no Mar Morto, por isso que é Mar Morto, tá? Então no Rio Jordão a pesca milagrosa. Então peixe pode comer, tá? O restante, ó, nada. Lagosta, camarão, sei lá, todas essas porcariadas, mariscos, eu também não como nada disso aí, né? Isso tudo é proibido no judaísmo, tá? Tem outros animais, aves também que são proibidos, tá? Alimento proibido. Bom, então é bastante interessante. Então, Sansão escolhido pelo Senhor para salvar os hebreus do domínio dos filisteus, pecou. O homem santo escolhido, ele pecou, porque ele pegou o mel da carcaça do leão e comeu, e levou também para papai e mamãe deles, e comeu. Tem um enigma aí dessa história, dentro dos sagrados textos da Sagrada Torá, que eu não vou falar agora, tá? Mas houve esse pecado. E o Senhor, louvado seja, perdoou. Sansão foi perdoado. Aí Sansão vai cometer um outro pecado também. Porque Sansão vai acabar se apaixonando por Dalila, que era filisteia, lá do povo filisteu que estava dominando os hebreus. Mas acontece que esta trama toda humana foi programada pelo Altíssimo Todo-Poderoso. O Senhor, louvado seja, que força Dalila para Sansão. E Sansão se sente atraído por Dalila. E aí vai sair a briga. Papai e mamãe de Sansão, não é? Fala, filho, nós temos moças lindas, judias, hebreias. Como é que você vai escolher uma filisteia que é nossa inimiga, que está nos dominando dos filisteus? E Sansão bateu o pé. Pai, mãe, eu gostei de Dalila, moça linda. Sansão estava caidão por Dalila, mas ela era filisteia. Não adiantou nada, papai e mamãe de Sansão. Aliás, eu já falei para você, a Sansão era da tribo judaica de Dan, uma das 12 tribos de Israel, não é? Sansão era da tribo de Dan, tá? Então, papai, mamãe, Sansão, o que é isso, filho? Com tanta moça judia, tem que casar com judeus, que coisa feia. Isso aí, não queremos Dalila nem pintada. Mas Sansão bateu no pé. Pai, mãe, eu quero Dalila. Eu não estou brincando não, gente. Sansão bateu o pé. Discutiu com o papai e com a mamãe. Eu quero Dalila. Eu quero a Dalila vai ser minha esposa. Que ninguém entendia nada, né? Mas, pessoal, aqui que está o fundo ético da Sagrada Torá. Louvado seja o Altíssimo Todo-Poderoso. O Senhor programou isso. Por que o Senhor programou isso?
porque Dalila era filisteia. E Sansão, tendo contato com Dalila, Sansão ia saber como estava a fortaleza dos filisteus. Porque Sansão era nazireu. Nazireu não podia cortar o cabelo. Tinha força no cabelo. Esta força espiritual é dada pelo Altíssimo Todo-Poderoso. Louvado seja. E aí desenrolou a história toda, né? Sansão bateu o pé e falou, eu quero Dalila e Zé Fini. E vou casar com a Dalila. Pai, mãe, não quero judia, não quero hebreia, não quero nenhuma. Eu quero Dalila, que é filisteia. Tá? E vai casar. E Dalila, então, logicamente, né? Vai se apaixonar, fingimento, né? Por Sansão, Sansão por Dalila, aquela coisa toda. Até Dalila descobrir a força de Sansão. Onde é que está a força de Sansão? Demorou, né? E Sansão falou, mas você não fala para ninguém, você cala a boca, não sei o que, né? Aí tá no cabelo, deu aquela coisa toda. Aí tacaram vinho no Sansão, a Dalila, e ele dormiu, aí a Dalila cortou o cabelo dele, e no dia seguinte ele levantou, e cadê a força? Não tinha mais força. Sansão pecou outra vez, escolhido do Altíssimo Todo-Poderoso, louvado seja. Pecou outra vez. Só que depois do pecado, a misericórdia divina, ela vem pelo arrependimento. Sansão vai se arrepender. Bem depois, ele vai ser preso, aquela coisa toda, ficar acorrentado pelos filisteus, não é? Vão fazer gozação com ele, aquela coisa toda, acorrentado, né? Cadê o Sansão forte, não sei o quê. Sansão, você não é forte, destrói a gente, filisteus, que homem que não tem força, nada. E Dalila caiu em pranto, se arrependeu, aquela coisa, já era tarde. Então Sansão se arrepende. Sempre que há o arrependimento, o Altíssimo Todo-Poderoso perdoa. Mas não pode estar caindo no pecado toda hora, não, gente. Não pode fazer coisa errada toda hora. Porque a misericórdia de Deus não é infinita. A misericórdia do Altíssimo, eu uso a palavra Deus, eu acho popularesca, que eu não gosto muito de usar, mas tem hora que a gente tem que falar para poder entender popularmente falando, não é? Então, essa misericórdia do Altíssimo, louvado seja, não é infinita como muita gente fala, não, ela tem limite, hein? Não começa a ficar caindo no